Oi, nós estamos aqui, eu e Carla, para testemunhar de um Deus do sobrenatural, de um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de um Deus que fala. E também estamos aqui para testemunhar que Deus quer te usar, que basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E é por isso que nós vamos iniciar esse tremendo testemunho. Depois ela vai falar um pouquinho do testemunho de cura dela. Mas nós vamos começar falando sobre o altar de despertamento de segunda-feira. E não é sobre mim, nem é sobre o legado, nem é sobre Carla. Mas é sobre o nome, sobre todo o nome de Jesus. E esse nome é poderoso. E o Senhor Jesus, Ele quer fazer coisas tremendas através de nós. Começa em nós, mas Ele quer fazer através de nós. E quando nós nos posicionamos dizendo: Senhor, faz, usa-me, Ele nos usa. E por que eu estou dizendo isso? Porque segunda-feira o Senhor me usou para Carla, de uma forma sobrenatural. Mas não é sobre mim. E é por isso que eu quero começar lendo uma mensagem que eu costumo deixar aqui nas mesas do legado, que fala exatamente assim: nunca ignores as ideias espontâneas que eu coloco dentro de ti, diz o Senhor. Porque elas podem ser a chave que você precisa para a próxima etapa da sua jornada. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia Deus colocou na mente dela, Deus trouxe a memória dela em um período de oração, uma árvore que tem um significado muito grande para ela. Ela vai falar dessa árvore um pouco. E essa árvore, ela é uma árvore memorável na vida dela, na vida da família dela. Ela tem um significado. E Deus trouxe para ela um propósito que tem a ver com o nome do Senhor ser glorificado. Mas é claro que era uma ideia espontânea, uma ideia aleatória. E ela começou a colocar isso diante do Senhor. E aí, segunda-feira, quando ela chegou no altar, o Senhor começou, a gente já estava quase terminando o altar, e o Senhor me mostrou essa árvore. E eu fiquei sem entender e continuei orando. E aí o Senhor me fez olhar para ela e disse: ore por ela. E eu comecei a orar por ela. Quando eu comecei a orar por ela, o Espírito Santo, a minha oração foi simples: Senhor, usa-me. O que o Senhor quer falar com a sua filha? Usa-me. E aí, diante daquela visão daquela árvore, o Espírito Santo começou a dizer que queria usá-la lá na árvore, debaixo da árvore. E aí Deus começou a falar coisas íntimas dela, coisas... até eu fiquei maravilhada com o Espírito Santo dando detalhes, tantas outras coisas. E aí foi indo, e quando terminou tudo, quando terminou o altar, ela me procurou e falou assim: socorro, a árvore existe. Gente, eu fiquei assim... maravilhada, porque Deus nos usa, mas a gente não imagina o poder do Espírito Santo que está em nós, e a palavra de conhecimento, como ela é poderosa para trazer luz, para trazer discernimento para as pessoas. E aí, quando terminou, ela me procurou e falou sobre a árvore, e aí ela vai estar falando um pouquinho do que Deus tinha colocado no coração dela e de como essa árvore existe e por que ela existe e o que ela entendeu que o Senhor falou com ela naquele momento. Amém? Amém. Fica à vontade, Carla. É o seguinte, meu nome é Carla Lima, eu sou enfermeira, moro no extremo sul da Bahia e vim aqui para João Pessoa para realizar uma cirurgia cardíaca. E antes de vir para cá, uma amiga que eu tenho que tem intimidade com Deus também, ela me disse: Carla, tu vai para Paraíba para poder ser bênção na vida da tua família e fazer e deixar Deus te usar lá naquele ambiente. Sim. Os dias se passaram, já estou aqui, já tem 2 anos e alguns dias. Sim. Tenho me recuperado de forma grandiosa dessa cirurgia cardíaca. E outro dia eu estava lá na fazenda da minha família e olhei para essa árvore. E lá, eu fui para lá para orar. Sim. E quando eu estava lá, foi eu e a minha irmã. Sim. Veio aquele... queimou no peito. Sim. Deus falando que lá era necessário levantar um altar para adorar. Amém. Que tudo aquilo que um dia foi maldição, todo aquele ambiente de conflito do passado, Sim, da minha família, dos meus antepassados, ali ia ser quebrado através daquele altar. Amém. E em seguida eu comecei a programar com a minha irmã. Sim. Falei: link, é Débora. Ela
Eu sei que ela vai ouvir, ela é testemunha disso. Veio aquele queimou eu falando, Lin, nós precisamos fazer uma célula, levantar aqui um altar de adoração ao Senhor, para que tudo seja quebrado, para que tudo seja renovado e refeito na vida da minha família, na vida da nossa família. Sim. Os dias se passaram, foram muitas atribulações, porque a gente sabe quando você Sim. tem esse propósito, muitas coisas saem do foco. Sim. Os dias se passaram. Eu vim do sertão para cá. Sim. E aqui eu tive o prazer de conhecer o legado. Sim. Você disse aí em algum momento que exatamente nessa segunda, Deus ele falou de forma grandiosa. Sim. Porém, desde o momento que eu pisei aqui, eu vi que aqui era um lugar de extrema adoração, que era um lugar diferente. Amém. Então Deus ele começou a falar comigo desde o primeiro momento que eu pisei aqui. Foi muito grandioso. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é o momento de levantar um altar para o Senhor nos lugares que você vai. Sim. Então quando eu comecei a ver essas frases, esses versículos, eu comecei a refletir. Uma delas que eu peguei aqui foi em questão ao amor. Por quê? Eu fui educada num lar onde o amor ele não foi exercitado. Sim. A minha mãe, por ter sido órfã desde muito cedo, entrou nessa questão de não conseguir amar nem abraçar a gente. Sim. Através daquele papel que eu peguei aqui a primeira vez, todos os dias eu postava no meu history, pedindo a Deus para Ele transformar o meu coração, para eu conseguir amar de forma intensa o meu próximo. Mas amar como Ele ama, não Sim. é amar como Carla. Sim. E desenvolver essa linguagem de amor. E para vocês que estão aí, que estão ouvindo, Sim. que não tiveram essa cultura da doação de amor no seu lar, sabe como é difícil. Que é necessário Jesus vir curar. Sim. Sem essa cura de Jesus não há transmissão desse amor. Sim. Porque não tem livro que você leia, não tem palavra de encorajamento, não tem nada que possa transformar essa dor da rejeição em amor. Verdade. Então, quando eu vim aqui, eu comecei a ser despertada com essa questão de amar. Glória a Deus. De trazer ao meu coração o quanto Deus ele poderia me usar para ser bênção para minha família, para mudar todo um legado errado que tinha sido estabelecido. Amém. Eu me emociono. E que não é fácil. Sim. Porque quando não existe amor no seu lar, um amor que muitas vezes pode até ser demonstrado como atitude, como a minha mãe, ela gosta de agradar o outro com o ato de cozinhar. Sim. Mas ela é vítima de muita ferida. Sim, eu sei disso. Eu passei por Então isso. ela não consegue exercitar esse amor. E nós como filhos, o tempo foi passando e a gente não conseguiu compreender que ela quer amar, mas ela não consegue. Sim. Eu saí do sertão da Paraíba em 1991. Deus ele me trouxe da Bahia agora, depois, olha a quantidade de anos, Sim. para cumprir um legado que eu não compreendia. Eu só pude compreender quando Deus ele me estabeleceu em João Pessoa esse tempo inteiro que eu já poderia ter voltado para minha casa, mas Deus, ele todos os dias ele me provava, desde um ponto de ônibus até a clínica que eu ia, aos lugares que eu ia, ele colocava pessoas específicas para dizer para mim que ainda não é hora de sair daqui. Então, conhecer isso aqui firmou extremamente isso no meu coração. Amém. Aí uma outra coisa que eu fiquei pensando, nós precisamos ser imitadores de Cristo, só que quando a gente tem essa dificuldade de exatamente reconhecer e conhecer a Jesus Cristo, Deus ele coloca pessoas para inspirar você. Também. Que você queira para ajudar você nessa caminhada. Sim. E você, além de ter a identidade de Cristo, você começa, você percebe que Deus ele encaminha para você pessoas que têm a identidade dele, que você ama quando você vê a primeira vez. E essa amiga que me trouxe aqui, ela foi uma dessas pessoas que Deus me apresentou e que a gente começou a caminhar para cumprir um propósito que talvez ela não soubesse e que eu também não sabia qual era. Sim. E quando eu cheguei aqui, que eu vi você tão inspirada, tão movida por Deus, deixando ser usada, aquilo ali, meu Deus, eu quero ser parecida também com ela.
Porque você vê que ela tem os traços de Cristo. Amém. Ela consegue demonstrar esse amor com esse cuidado. Então eu me identifiquei aqui. Vocês não têm noção quanto isso aqui, esse espaço que pode parecer tão simbólico ou muitas vezes simples, o quanto ele é abençoado. Amém. Glória a Deus. E que não precisa a gente estar naquela questão, às vezes a gente fica perdido, não, eu preciso exercitar, eu preciso estar na igreja, a igreja é o melhor lugar para estar. Mas o que eu aprendi e vindo aqui é que a gente pode levantar um altar para o Senhor onde quer que a gente vá. Sim. E que você, sim, precisa de alguém que possa lhe inspirar e lhe encorajar a dizer como é que eu vou chegar ali. Sim, sim. Então, assim, está sendo muito Até porque grandioso. o papel da igreja na nossa vida, como comunidade na fé, nós nos reunimos para que, como igreja que somos, nós sejamos igreja no nosso trabalho, nós sejamos igreja na nossa casa, nós sejamos igreja com o ciclo de amigos. Então, o sentido de estar em comunidade na fé para se fortalecer, para quando sairmos daquele lugar, sermos igreja onde o Senhor nos enviar. Não é? Socorro, você não tem noção daquela semana que eu vim aqui e que na outra semana eu não vim porque eu fui pro sertão. Como vim aqui receber de Deus foi extremamente importante para mim. Amém. Porque eu vivenciei um momento de afronta, Sim. mas que Deus ele me segurou, ou seja, em nenhum momento eu imaginar que através da minha oração constante, Sim. ali eu entendi que realmente quando você se prostra diante do Senhor, quando você tem um tempo dedicado a Ele faz a mudança. Amém. Verdade. Também creio assim. Quando você estabelece um elo entre você e Deus, Sim. E a oração é isso. e a oração é essa chave que você falou aí no início. Essa chave que muitas pessoas elas não têm noção e que elas precisam executar. Uma chave poderosa. Uma chave poderosa. Que acessa não apenas os tesouros do céu, não apenas as bênçãos, mas acessa também o nosso destino, propósito, acessa o que está no coração do Pai para a gente, né? A oração é essa chave que ela também é para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida, não apenas para que Deus faça a nossa vontade, porque às vezes a gente vai para o lugar da oração pensando, eu vou orar porque eu preciso disso, preciso daquilo, mas a oração é uma via de mão dupla. A gente entrega para Deus, Ele entrega para nós o que está no coração dele. E eu acho que você foi despertada nisso, é bom saber disso. É tão bom ouvir tudo isso, porque a gente nem programou nada, a gente programou de sentar e conversar sobre o que Deus faz, e Deus está fazendo mais e mostrando mais, e eu sei que as pessoas vão ser muito edificadas com isso. Então me fala da árvore. Sim, Socorro. Então Sim. essa árvore, ela está numa área da fazenda que é uma fazenda já de gerações. E essa árvore, quando eu vim da Bahia, que fiquei aqui, eu fiquei um tempo sem poder ir no sertão. Sim. Quando eu cheguei lá tem uma casinha. Ela é a famosa casinha dos fios, ela é a casinha das músicas que muitas vezes a gente escuta. Que ela é pequenininha, ela só tem uma janela, mas ela é uma casinha simbólica. Sim. Quando eu cheguei lá na Boa Sorte, a fazenda Boa Sorte, Sim. eu ficava embaixo do pé de joá, numa cadeira de balanço, olhando para essa casa. Meu Deus. Embaixo desse pé de joá, o meu irmão, que ele vai ouvir isso, a minha mãe, o meu pai, eu comecei a decorar, que eu gosto muito de todo lugar que eu chego, eu quero decorar para ele parecer comigo e para eu sentir a atmosfera dali. Sim. Aí eu coloquei uma cadeira de balanço daquela de fio que é tanto usado lá no sertão. Sim. Feita de Eu fio conheço, de eu ferro. sou do sertão. Aí nos galhos do joá onde ele caiu, eu comecei a decorar com vasos e flores de girassóis pequenininhos, com a corda de cipó, para que eu avistasse aquela casinha. E todas as manhãs eu ia para lá, para embaixo desse joá, para olhar para essa casinha e para a árvore que tem lá, que ela fica no alto. Meu Deus, que árvore simbólica. E aí eu sentava na cadeira de balanço porque eu dizia, quando o inverno parar, que a mata diminuir, porque lá tem uns carrapos pequenininhos, Sim. eu vou subir. Mas por enquanto eu vou ficar aqui e vou contemplar. Então eu ia para lá fazer o meu devocional e fazer minhas orações. Aí retornava. Quando era tarde eu ia novamente para ver o pôr do sol. E começou a despertar isso em mim. Então quando eu tive condição de subir a ladeira, que a vegetação secou, que os espinhos diminuíram, eu fui para lá. Sim.
Então eu ia pra lá, levava uma cadeira de praia que eu tenho e ficava lá debaixo dessa, que eu acredito que é um ingá. Eu não sei exatamente o nome dela, mas depois eu vou procurar saber. Sim. E aí eu sentava lá e ficava durante horas, porque lá eu alcanço e vejo toda a casa sede. Eu alcanço muitos cenários da minha infância. Eu alcançava o cenário lá, eu visualizava os dias que a gente ia colher goiaba junto com a minha irmã, de como a minha mãe dava aula numa outra casa, que ela era professora, que ela ia pra lá. E ali eu tava vivendo, revivendo a minha história. É uma árvore memorável mesmo. E afirmando, e Deus confirmando, você tem um propósito aqui. Sim. Porque voltando à questão quando eu vim para João Pessoa, quando eu vim para João Pessoa, que eu fiquei aqui, eu falava, Deus, qual é o meu propósito? Senhor, eu ainda não sei qual é o meu propósito. Essa minha amiga falou, Carla, você vai para Paraíba e você tem um propósito na sua família. E sabe o que você falando aí me veio, Carla, algo bem, assim, bem importante e que a Bíblia fala, né, que aquele que não cuida dos seus é pior do que um incrédulo. Então, todo o ministério nosso, ele começa em casa, começa com a nossa família. Tudo aquilo que Deus quer fazer começa pela nossa família também. Eu sei que Ele quer fazer através de nós para muitos, mas começa com a nossa família. E Deus ali te entregando algo que já estava no coração dele para a tua família e que não é uma coisa simples. É uma coisa muito mais do que memorável, é uma coisa assim, com um símbolo, com um significado. Deus curando teu coração, curando as tuas memórias e te dizendo, olha, em tudo que, até o que é ferida, vai sair poder para curar outros. Mas eu vou te colocar aqui, debaixo dessa árvore, fazendo aquilo que eu quero que você faça. E isso é muito lindo, porque a gente nunca imagina que Deus pode nos usar debaixo de uma árvore. Exatamente. A gente nunca imagina que Deus pode nos usar num lugar como esse. Sim. A gente nunca imagina que Deus pode nos usar no supermercado. A gente nunca imagina que Deus pode nos usar nos lugares. Dentro de um Uber. Dentro de um Uber. E já, meu Deus, quantas pessoas não já foram assim tratadas, curadas e até receberam a Jesus, motoristas de Uber, de pessoas que estavam vindo para cá, né? E que elas falam sobre Jesus e dizem, olha, lá tem um café com propósito, tem isso. E a pessoa ficou e aceitou a Jesus e caminhou com Jesus e teve a vida, foi realmente a ação de Deus transformá-la. Então, é muito gratificante testemunhar isso para as pessoas. Eu estou aqui maravilhada com o presente que Deus me deu através da sua história. Socorro, tem uma outra coisa. Sim. Quando você falou dessa questão de propósito da família, sim. Na minha casa, lá no sertão, todas as manhãs, inspirada aqui, sim, nesse teu, quando eu falo da inspiração de pessoas. Sim, sim. Quando eu cheguei no sertão, eu comecei a montar uma mesa de banquete todas as manhãs e no almoço para minha família. Que lindo. Na beira de um açude, a gente tem uma casa grande, então lá é uma varanda linda e isso começou a ser referência lá no sertão. Onde o meu pai passa e ele fala, João Vicente, que lugar é aquele? Onde o devocional a gente realiza no café da manhã. Eu sei que ainda está devagar, mas está acontecendo. Então, todos os dias, o Senhor, ele monta um banquete, feito pela minha mãe, com bolo de fubá, com a louça inspirada aqui. Então, nesse momento, eu monto a mesa e convido o Senhor para sentar lá. Amém. Que lindo. Tem sido lindo. Eu ainda não tive a oportunidade de te enviar as fotos. Eu quero. Do que tem acontecido todas as manhãs sim, lá. Eu quero muito. Mas Vai ficar minha fé ainda mais. Não, você não tem noção. Você não tem noção de como isso me encoraja a prosseguir. Sim. E você não tem noção de como isso talvez esteja encorajando pessoas que acham que estão fazendo coisas muito simples. Que é muito simples e que nem imaginam o quanto a gente é capaz de inspirar outras pessoas e o quanto Deus usa os nossos pequenos gestos em amor para que outros vejam, se inspirem e façam. E eu creio que isso é o evangelho puro e simples, sabe? Que é o evangelho de Jesus, que ele sentava à mesa, como estava na casa de Marta, Lázaro e Maria, uma casa na aldeia, né? Mas era uma casa onde ele gostava de estar. E eu fico pensando ali em Marta arrumando a mesa e Maria aos pés dele. E eu creio que
nesse tempo é intencional a mesa é esse lugar pedagógico, esse lugar que Jesus está chamando para a gente trazer para dentro da casa de forma funcional. Não apenas botar a mesa para comer e sair, Não. mas a mesa para compartilhar. A mesa, quantos problemas na minha casa não foram sanados? A mesa. Quantas vezes eu conversando com meus filhos, evitei tantos problemas ali. Um pequeno café, uma mesa e começa a compartilhar. E hoje a gente tem que ser intencional nisso mesmo. E eu fico assim, maravilhada. Eu não sabia de nada disso, gente. Não sabia. Não sabia de jeito nenhum. Ela vinha no altar. Mas assim, é aquela coisa, chega e já tá aquela atmosfera. Aí você quer mergulhar. E eu sempre tento no altar de despertamento fazer com que as pessoas sintam isso, que é um lugar onde elas vão se conectar com Jesus, elas vão se conectar com o poder da oração, elas vão estar ali ministrando ao Senhor. Então, quando a pessoa chega, ela já começa a entrar naquela atmosfera. Então, mal a gente se falava, só se abraçava no final. E aí ela ia, algumas vezes eu notava que ela não tinha vindo, mas assim, segunda foi uma coisa muito íntima, segunda foi uma coisa assim, ela ficou bem pertinho de mim ali, quando Deus começou a me dar a visão, eu comecei a falar, meu Deus, que coisa linda que o Senhor está fazendo na vida dessa mulher. E aí quando terminou, ela veio me dar o testemunho, aí eu falei, você não topa vir falar não, porque eu sinto no meu coração que a gente precisa falar para as pessoas que elas precisam ser boca de Deus com aquilo que ela já tem na mão. Aí ela falou, eu topo. Só que eu nem imaginava o quanto ela tem inúmeros testemunhos, o quanto é lindo, muito mais lindo o que Deus está fazendo na vida dela. E o quanto ela tem esse jeito de falar do amor de Deus e de agir em cima daquilo que ela tem aprendido. É lindo ver o que Deus está fazendo na sua vida. É lindo. Socorro, segunda-feira aqui, eu fiquei pensando, falei, Senhor, quando você se lança, quando você é lançado nos braços de Deus, olha como Ele faz. Eu queria ir na Bahia. Sim. Só que na minha mente estava muito longe isso acontecer. Então, do nada, eu falei, eu vou comprar uma passagem e vou para a Bahia. Quando eu cheguei aqui segunda-feira, que você começou a orar, você falou, você vai para a Bahia. Como é que você Socorro, como pessoa, a gente não tem intimidade, porque o tempo que a gente como você falou, que chega aqui à noite, é para você já chegar e mergulhar naquela atmosfera. Sim. Você não conhece, você conhece assim algo básico da minha vida. Como é que você vai saber que eu ia para a Bahia dia 30? Outra coisa, quando eu vim aqui a primeira vez, eu cheguei muito ansiosa, porque eu queria falar para você da minha vida. Porque assim, quando eu cheguei aqui e falei, meu Deus, aqui é a minha casa, Senhor, aqui é o lugar que o Senhor vai falar comigo. Então, no primeiro momento, quando eu cheguei aqui, eu vim sem a minha amiga, aí eu estava muito ansiosa. E você começou a falar, acalma no Senhor. Deus está falando que você precisa descansar, que você... Meu Deus do céu, desde o primeiro segundo que eu cheguei aqui, o Senhor foi falando, porque Ele conhecia as necessidades do meu coração quando eu cheguei aqui. Amém. Porque eu estava ansiosa na questão do meu propósito. Eu falei, Deus, eu não posso mais perder tempo. Sim. Eu preciso avançar. Como é que eu vou fazer para avançar? Eu vou partir de onde? Porque a gente tem essa dúvida. A gente acha que servir ao Senhor é um grande projeto, que você vai viajar para outro país, você vai não sei para onde. Mas você precisa começar agora. Exatamente. Como você disse, com aquilo que a gente já tem. Com aquilo que você tem na mão. O Espírito Santo já está em nós. Exatamente. Aí eu, naquele dia, quando eu cheguei aqui, a primeira vez, aí eu cheguei, ali onde eu comecei, Deus falar comigo, você não precisa de muita coisa, vai acalmando e vai percebendo que você está com pressa de fazer o teu propósito, mas eu vou te mostrar. Amém. Então, em outras vezes, quando eu vim aqui, veio uma confirmação novamente do Senhor, através de você. Amém. Deus te usando para dizer, Carla, o teu propósito é curar pessoas. Amém. Porque no meu passado, eu trabalhando como enfermeira, eu amo cuidar. Sim. E eu cuidei muito. Os pacientes que estão ionados hoje na Bahia, eles sabem disso, como eu amava cuidar, como eu ia até a casa deles, fora do meu horário de trabalho, como eles iam na minha casa para fazer procedimento na minha casa. Como o Senhor me usou em todos os bairros de ionados onde eu trabalhei, no Dina Borges, na colônia onde eu fiquei numa zona rural por muito tempo.
em vários bairros. Sim. Então eu amava fazer isso. Eu saía do horário do meu trabalho para ir trocar as sondas dos meus pacientes. E Sim. o motorista da prefeitura dizia: Carla, você está atrapalhando porque o horário já passou e você está. Mas eu queria cuidar. Eu queria amar. Um chamado com cuidado. Um mesmo. chamado com cuidado. Sim. Só que eu me achava muito pequena para estabelecer o meu propósito na cura. Sim. Porque chegou um certo momento da minha vida que uma das formas que Deus usou para me curar foi quando eu ia realizar o Papa Nicolau nas mulheres. E quando eu começava a conversar com elas, elas começavam a relatar a dor delas, a dor da perda de filho. Sim. E através daquilo ali, a gente se abraçava, Deus ia me usando sem eu saber que ali então eu comecei a ser um referencial para que elas pudessem o tempo todo estar Sim. se acalentando, né? Através do Senhor. Só que eu me sentia muito insignificante em trabalhar na questão de falar, curar emoções, como vai ser essa cura? Então eu cheguei aqui, eu falei, Deus, eu tenho pressa, mas a pressa precisa ser dentro do propósito que Ele tem para você. Amém. E vim aqui foi uma certeza que Deus colocou em mim. Muito bom. Muito Meu bom. Deus, como tá sendo lindo. Deus é bom. Gente, e olha só, aí quando ela já tinha tido isso no coração, né? E foi exatamente isso que o Espírito Santo falou. Foi muito lindo, porque foi exatamente, eu quero te usar debaixo daquela árvore. Tu sabes da árvore que eu estou falando. E é engraçado que muitas vezes eu esqueço, porque é uma coisa que eu pedi mesmo ao Senhor para não envaidecer o meu coração. Mas foi tão lindo, assim, a riqueza de detalhes do Espírito Santo ministrando sobre ela, que eu fiquei assim maravilhada com como Deus cuida, como Deus prepara. Ela tem inúmeros testemunhos. A gente vai fazer outro momento para ela dar. Ela trouxe até aqui os exames, mas ela vai dar o testemunho de cura. A gente vai fazer outro sobre o testemunho de cura, que inclusive ela vai aos médicos e esse testemunho de cura ele tem mudado a visão do médico até com relação ao histórico dela, ao histórico da cura, a ela estar viva. Ela me contando aqui hoje, quando chegou aqui, chega no médico e o médico diz assim, eu ainda não entendo como é que você está viva. E aí ele começou a conversar com ela sobre Deus, coisa que não acontecia antes, mas antes disso ela se posicionou dizendo que estava crendo no que o Senhor ia fazer e o Senhor fez. E aí a gente vai marcar um outro momento aqui, né? Para falar sobre esse testemunho, o testemunho da cura, e que também na segunda-feira o Senhor respaldou a cura. O Senhor disse, foi eu que te curei, sou eu que estou fazendo. Foi assim, gente, era tanto detalhe, confesso, que até eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda, como o Senhor a ama, porque o Senhor fez questão de contar detalhes para que ela realmente provasse de um Deus que estava mimando ela, falando com ela, para que ela entendesse que Deus realmente a usa de forma sobrenatural, com a simplicidade dela, com o cuidado dela, e que Deus quer fazer coisas tremendas sim na família dela, ou em outras famílias do sertão da Paraíba, ali debaixo daquela árvore sim, porque o evangelho ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado. O evangelho é poderoso, o evangelho é transformador. Jesus ele quer se revelar. E a manifestação precisa ser através de nós, porque a criação está aguardando a manifestação. E isso traz para ela alegria. Socorro, é tanta alegria. Sabe por que é tanta alegria? Porque a boa sorte para quem está lá no sertão da Paraíba, exatamente no município de Boaventura de Itaporanga, sabe? Hoje a zona rural de lá, aconteceu muito êxodo. Sim. Ela está praticamente deserta. Sim, sim. E quando Deus colocou isso no meu coração, veio aquela outra voz dizendo, como é que vai acontecer se isso aqui é um lugar que não existe mais nem ninguém? Sim. E Deus tem colocado a minha irmã está me ouvindo, ela sabe do que eu estou falando. Porque é um marco. Sim. É um marco de restituição. Sim. É lindo demais. É muito lindo. E sabe o que? Eu acho que você sente essa mesma coisa, eu sinto isso. É a gente saber que, por mais simples que possa parecer o que estamos fazendo, por mais entrega que isso requer de nós, por mais sacrifício que isso muitas vezes requer de nós, por mais muitas vezes termos que abandonar planos humanos, né, que fizemos para nós, mas não há nada mais gratificante. Não.
Não há nada mais gratificante do que você viver em função de uma missão que vai para além de você. Que um dia, quando nós não estivermos mais aqui, alguém vai dizer, meu Deus, um dia eu fui naquele lugar e Deus usou aquela mulher para mim, ali debaixo de uma árvore, Deus usou aquela mulher ali naquele lugar. E isso eu acho assim, é legado mesmo, né? É construir dentro das pessoas algo que vai perdurar por gerações. Você já imaginou quantas gerações serão tocadas por aquilo que nós estamos fazendo em missão? E isso não há sonho, não há dinheiro, não é nada que pague. Não tem nada que pague. Né? E eu acredito muito na alegria. Essa alegria, eu acredito que existe dentro de nós, ser humano, essa busca, né, por alegria, por felicidade, mas eu acho que isso é uma busca que só a completude quando a gente se entrega a uma missão. E dentro dessa missão, a gente estabelece diariamente uma meta de deixar Deus nos usar. E quando Deus vai nos usando, isso é para nós, eu acho que é um fortalecimento. Eu me sinto fortalecida todo dia, com inúmeros testemunhos do poder de Deus, e eu olho para as renúncias que eu fiz e isso se torna tão pequeno. Sim. E isso é como se fosse olhar para esses testemunhos como nós estamos aqui hoje. Hoje é um presente de Deus para a minha vida. Hoje, assim, ter você aqui, e você veja que surgiu do nada, porque eu disse, venha quarta-feira e a gente vai conversar com as pessoas sobre isso. Mas você está aqui hoje, está ouvindo a tua história, está sabendo que o legado de uma forma ou de outra inspirou essa história, participou dessa história. É para mim combustível que me faz assim avançar em ousadia naquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Porque às vezes nós esperamos tantas circunstâncias favoráveis, nós esperamos um cargo, nós esperamos, eu vou deixar para isso, eu vou deixar para aquilo. É o clima mudar, é o financeiro melhorar, é isso acontecer. E ontem até eu falei uma palavra profética dizendo que todas as vezes que a gente vai avançar, o inimigo ele não quer que a gente avance, né? Então ele vai colocar coisas que possam realmente a gente começar a olhar e colocar limites naquilo que é ilimitado. O poder de Deus ele é ilimitado, é a gente que quer limitar com as nossas limitações. Colocar os olhos humanos. Porque a gente se preocupa com o resultado. Porque, por exemplo, naquele momento que Deus me mandou orar por você, se eu tivesse preocupada em dizer, não vou falar sobre uma árvore porque não faz sentido para mim, eu não teria liberado aquilo que hoje gera um testemunho que vai edificar muitos. É deixar ser boca de Deus, né? Então, quando você entende, não é sobre mim, eu orei, eu entreguei, eu pedi que Deus me usasse, eu estou aqui na completa dependência, o Senhor me entregou. Então, por que não deixar Deus me usar? E perguntar para aquela pessoa, faz sentido para você? Eu estou vendo isso, faz sentido para você? Eu estou orando e sentindo isso, faz sentido para você? Não que a gente vai dizer, é Deus falando, mas é natural, deixa Deus usar a tua boca e dizer, faz sentido, irmão, eu estou orando por você e estou percebendo isso, faz sentido. E a pessoa vai dizendo, faz sentido, é isso. E isso serve de testemunho pra gente. A minha fé, ela foi muito fortalecida quando eu deixei Deus me usar. Todos os dias Deus me dá um testemunho novo, a partir eu avanço em ousadia sempre, a partir de dizer, Senhor, eu quero vivenciar um testemunho. Eu quero que o Senhor me use e que o Senhor mesmo, eu veja o poder da palavra e do testemunho ali. Porque eu creio muito que nesse tempo a gente vai precisar ser esse povo. Um povo que é ousado no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Então, assim, para mim foi uma alegria. E eu quero que você volte, ela vai voltar. Sim. Porque a gente vai gravar outro, ela vai falar somente de como foi todo o processo que ela passou e de cura. A gente ainda vai gravar essa semana. Deus te abençoe. Quer falar alguma coisa? Amém. Não, eu deixo uma mensagem para vocês. Que as coisas de Deus, elas são simples. Amém. E que nós precisamos nos deixar ser usado por Ele. Muitas vezes a gente fica pensando, eu vou ser crente, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não perca tempo. Busque ao Senhor. Amém. Para que Ele possa agilizar o processo e o propósito que Ele tem na vida de cada um de vocês. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. E Deus os abençoe. Amém.